Por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 34. Per piacere apriamo le nostre Bibbie nel Salmo di numero 34. Salmos de número 34. Salmo 34. Nós vamos ler a palavra do Eterno nesta noite. Leggeremo la parola dell'Eterno in questa sera. Glória a Jesus. Está escrito assim, o Salmo 34, o versículo de número 7. Andiamo al verso 7. Vamos ouvir em italiano, depois eu leio em português. Leggiamo in italiano, poi leggerò in portoghese. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Vamos ler todos juntos em português? Vamos lá? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Pai eterno e maravilhoso, que venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Ó Deus, te louvamos, porque queremos sentir nesta noite os céus pelo lado de dentro aqui neste lugar. Queremos sentir o bom perfume de Cristo. Estenda tuas mãos sobre o teu povo para curá-los, para abençoá-los, para conduzi-los triunfantemente ao Espírito Santo. Dai-nos dons, reparte dons, dai-nos experiências espirituais nesta noite e que possamos sair daqui cheios do teu Espírito e que tua glória, ó Pai amado, esteja sobre nós, nos tocando, nos enchendo do perfume do Senhor Jesus. Tudo que o Senhor fizer nesta noite, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Quanto às forças contrárias, eu as repreendo em nome de Jesus e declaro amarrado as forças das trevas, sem efeito, e todo espírito anticulto seja banido e repreendido. Que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Concorda comigo, diga amém. E di accordo dica amen. Podem sentar. Potete accomodare. Meus amados, Cari fratelli, quantos de vocês acreditam na aparição ou nas aparições dos anjos do Senhor no Antigo Testamento? No Antigo Testamento. Quanti di voi credono nell'apparizione dell'angelo del Signore nell'Antico Testamento? Quantos de vocês acreditam nas aparições dos anjos do Senhor no Novo Testamento? Diga amém. Quanti credono nelle apparizioni dell'angelo dell'Eterno nel Nuovo Testamento? Quantos acreditam que ainda hoje temos a aparição ou aparições dos anjos do Senhor? Diga amém. Quanti credono che ancora oggi ci sono delle apparizioni degli angeli dell'Eterno? Dica amen. Quantos aqui já tiveram visões ou revelações ou sonharam com anjos? Por favor, levante as mãos. Quanti hanno avuto visione o dei sogni con gli angeli? Alzate le vostre mani. Quantos aqui têm certeza absoluta que já passou um anjo que você ouviu com seus olhos físicos? Por favor, levante Quanti a sua mão. hanno la certezza di chi è apparso a te un angelo che tu hai visto con i tuoi propri occhi? Quantos? Quanti? Amém. Alguns irmãos creem que já viveram essa experiência. Qualcuno credono e hanno già vissuto questa esperienza. O mundo espiritual, ele é muito mais numeroso Il mondo spirituale è molto più numeroso que o número de seres humanos na Terra. che i numeri di esseri umani sulla terra. Infinitamente mais. Infinitamente di più. Exemplo, segundo alguns estudiosos da escatologia bíblica, Secondo un esempio, secondo degli studiosi della escatologia eles biblica, ousaram em dividir a quantidade de demônios pela quantidade de seres humanos hoje na Terra. hanno avuto l'audacia di dividere degli esseri umani la quantità e anche dei demoni sulla terra. E chegaram alguns à conclusão imprecisa, é lógico que ninguém se sabe, mas uma ideia das miríades e miríades, de tanto que a Bíblia fala de números, que nós teríamos aí 1 milhão de demônios
para atormentar cada ser humano. E tanti credono che ci sono più o meno dei migliaia e migliaia di demoni qui per tentare l'essere umano. E a Bíblia fala que 1/3 dos céus La Bibbia dice che una terza parte del cielo caiu, è caduto, foi expulso è stato e se cacciato tornaram demônios. e sono diventati dei Então, demoni. nesse cálculo, para cada demônio caído, In questo calcolo per ogni demone tem caduti 2 anjos de Deus para lutar contra ele. ci sono 2 angeli di Dio per combattere contro di O lui. Senhor é maioria Il Signore è la no número de maggioranza, anjos. migliaia di angeli. O nosso Deus é Il poderoso. nostro Dio è potente. Existem os serafins, Ci sono i serafini, aqueles que ardem em fogo, quelli che hanno del fuoco, aqueles que assistem diante do trono de Deus. coloro che assistono dinanzi al trono di Dio. Existem os querubins Ci sono i cherubini, e os arcanjos, que Yeah. são anjos poderosos, gli arcangeli che sono angeli potenti, como o arcanjo Miguel que toma conta de Israel. come l'arcangelo Michele che prende cura di Israele. E este arcanjo Miguel é o guarda ali dos céus. E questo Geográfico arcangelo de Israel. Michele è la guardia del cielo. E a gente vê a sua ação quando Daniel ora e o espírito do mal segura a resposta. E vediamo la sua azione quando Daniele prega e lo spirito del male trattiene. E a gente vê Miguel é o interventor daquela batalha. Ma vediamo Michele che combatte in quella battaglia. Mas a Bíblia diz que os anjos, agora, os anjos de Deus que estão a serviço dos céus, Ma la Bibbia dice che gli angeli del Signore sono a servizio del como cielo, o anjo Gabriel, come l'angelo Gabriele, que é o anjo mensageiro, che è l'angelo que messaggero, apareceu a Maria para dar boas che è novas. apparso a Maria. O anjo, os anjos do Senhor, Gli angeli dell'Eterno eles acampam ao redor de quem teme a Deus. sono attorno a chi teme al Signore. Então, se os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem, Quindi se gli angeli dell'Eterno accampano attorno a chi teme, nós temos hoje um encontro de anjos aqui em Riba. quindi ci sono un incontro, un raduno di angeli. Porque enquanto nós estamos aqui embaixo adorando ao Senhor, Perché mentre siamo qui adorando il Signore, eles devem estar batendo um papo aí em cima, dizendo, loro guarda sono qui aquela lá, sopra che stanno chiacchierando, eu guardo aquele lá. sta dicendo io prendo cura di Bom ver questa. você aqui. É bom ver você aqui. Ó, tem tempo que você não aparece aqui, anjo. E angelo dice è da un po' che non ti vedo qua. Ah, porque ela está buscando pouco, ela não tem muito tempo por E Deus l'angelo dela. dice è perché quella persona sta cercando poco, Mas eu vou acompanhá-la até o fim. ma io li accompagnerò fino Minha alla missão fine. com ela até o túmulo. È la missione fino al tumulo. Depois agora o resto é o Deus Todo-Poderoso. Dopo è con il Signore. Então os anjos do Senhor estão a serviço da igreja. Quindi gli angeli dell'Eterno E è eles al são nostro servizio. reais. Sono reale. E a gente precisa acreditar nos anjos. E dobbiamo credere negli angeli. A Bíblia fala que alguns personagens do Antigo Testamento La Bíblia- tiveram visões e sonhos com esses anjos. La Bibbia dice che qualche persone del Vecchio Testamento hanno avuto esperienze, sogni, visioni con questi angeli. Jacó, ele teve um sonho em Gênesis 28:12. Ad esempio Giacobbe ebbe un sogno in Genesi 28:12. Em Gênesis 28:12 diz a Bíblia que ao dormir Jacó, La Bibbia dice che quando si è addormentato Giacobbe, ele tinha deitado naquela pedra, lembra da pedra? si era coricato sopra un sasso E então ele teve um sonho de Deus. ed ha avuto un sogno di Vou ler Dio. para você aqui bem rapidinho. Vogliamo leggere? Está escrito assim, Dice così: Gênesis 28:12, e sonhou, e eis que era posto na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos, plural, os anjos de Deus, subiam e desciam por essa escada que ele havia sonhado. fece un sogno, una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima toccava il cielo, e gli angeli di Dio salivano e scendeva per la scala. E
em batalha espiritual, In battaglia spirituale, como Jacó estava saindo de uma região geográfica, siccome Giacobbe usciva da una regione geografica, estava indo para uma outra região. camminava verso un'altra Eu vi regione. alguém falar sobre isso Ho visto qualcuno che parlava e eu di achei questo muito interessante, e ho trovato molto interessante. por conta da geografia, dos espaços, da organização. Per conto della geografia degli spazi, Dos eserciti di dell'organizzazione, gli eserciti di Dio, Aqueles anjos que estavam subindo, quegli angeli che salivano eram anjos que guardavam Jacó naquela região. erano angeli che proteggeva Giacobbe in quella E regione. agora uma outra frota de anjos Adesso un'altra frotta di angeli segue-o naquela nova empreitada naquela região geográfica. li segue in quella nuova strada geografica. Porque até os demônios, eles respeitam a hierarquia e geografia. Perché anche i demoni rispettano la gerarchia e geografia. Miguel é o guarda dos céus de Israel. Ed era il guardia del cielo di Os Israele. demônios também têm os seus territórios. I demoni hanno anche i loro territori. O principado que toma conta do céu da Itália. Il principato che prende cura del cielo in Italia, Depois os chefes das cidades. poi i capi delle città, Depois os chefes dos bairros. anche i capi responsabili delle E depois zone, todos os demônios que comandam ruas e casas para perturbar e atormentar as pessoas. poi anche quelli che prendono, si occupano delle case. É tanto que existe também classes desses tipos de demônios. Tanto è che esistono classi di questi tipi di demoni. Que há uma rua que é só rua de drogados. C'è una via che è piena di drogati. Há uma rua que é só rua de prostitutas. C'è una via piena di prostitute. Há uma rua que é só bares, bebidas e confusão, e a malta, o pessoal se reúne naquele canto. Ci sono vie piene di bar, piene di confusione dove si radunano tante persone. Porque existem espíritos específicos nesses locais. Ci sono degli spiriti specifici in quelli locali. Como também existem os anjos de Deus, os guardiões de Deus, Come anche esistono i guardiani di Dio, os guardiões dos céus. i guardiani del cielo. Na mesma proporção e muito maior, Nella stessa proporzione, anche più grandi, eles trabalham cuidando dos seres da terra. loro prendono cura del cielo. Então, esses anjos de Deus agora, Allora questi angeli di visto Dio, em Jacó pela visão, visto da Giacobbe la sua tramite era la legítimo, e visione, que muitos sonharam e viram. erano legittimi, tanti hanno sognato e hanno visto. O próprio José, no Novo Testamento, Il proprio Giuseppe nel Nuovo ele Testamento, tem a visão de um anjo, lui ha la visione di un angelo que fala com ele para ele não temer aquilo que o Senhor havia colocado em Maria. che dia a lui di non temere in quello che Dio aveva messo in Maria. E mesmo ainda no Novo Testamento, E anche nel Nuovo Testamento. nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Vediamo nel libro di Atti degli Apostoli, capitolo 10, versículo 3, verso 3, um homem piedoso e temente a Deus. un uomo pieno di bontà che temeva al E Signore. este homem fazia orações e esmola. Questo uomo faceva preghiera e emosine. E ele teve em uma visão E ha avuto una visione que um anjo de Deus falava com ele. che l'angelo dell'Eterno parlava con lui. Olha só, Atos 10, 3. Vediamo Atti 10:3. E este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele, atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, de 3 a 5. Egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno un angelo di Dio che entrò da lui gli disse: Cornelio. Egli guardandolo fisso e preso da spavento gli rispose: Chi è, Signore? E l'angelo gli disse: Le tue preghiere e le tue emosine sono salite
come una ricordanza davanti a Dio. Nós vemos aqui, por exemplo, que além da visão, o anjo dá nome. Vediamo qui che oltre la visione l'angelo dice anche il nome. Nós vemos aqui uma revelação espiritual para um homem que ainda nem conhecia o evangelho, porém era temente. Vediamo una rivelazione per l'uomo che non conosceva l'Evangelo ma temeva. Os anjos de Deus existem e estão conosco. Gli angeli di Dio esistono e sono con noi. São conservos nossos. Sono i nostri servitori. Não são para ser adorados. Non bisogna adorarli. Não são para ser invocados. Neanche invocarli. A Bíblia diz que simplesmente eles estão conosco. La Bibbia dice che semplicemente São sono os con noi. guardiões de Deus na terra. Sono le nostre guardie. E nós temos esta visão de Cornélio. E vediamo questa visione di Agora Cornelio. também a Bíblia fala de o próprio Jacó em Gênesis 32, La Bibbia parla anche del proprio Giacobbe in Genesi 32, no versículo 24 a 29, del verso 24 a 29. fala que Jacó, ele luta com um varão, Dice che Giacobbe lutta con un uomo porque esse varão era o anjo do e Senhor. questo uomo era un angelo. E então Jacó E quindi Giacobbe o encontra no val de Jaboque. li trova nella valle di E Giabocchi. está escrito assim em Gênesis 32, 24 em diante. Vediamo Genesi 32, 24 in poi. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subiu. E, Giacobbe vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se descolocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: não te deixarei, se não me abençoares. Disse-lhe Jacó: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevalecestes. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Quando questo uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata, mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse: lasciami andare perché spunta l'alba. E Giacobbe disse: non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. E l'altro gli disse: qual è il tuo nome? Ed egli rispose: Giacobbe. Quello disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele. 29 diz: e Jacó perguntou e disse: dá-me, peço sobre o teu nome. E disse: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Il verso 29 dice: Giacobbe gli chiese: ti prego, svelami il tuo nome. Quello rispose: perché chiedi il mio nome? E lo benedisse, e lì Giacobbe chiamò quello luogo Peniel. Agora nós vemos aqui essa passagem que diz que Jacó luta com um anjo. Questo passaggio dice che Giacobbe ha combattuto con un angelo. Evidentemente que trata-se de uma aparição teofânica do Messias no Antigo Testamento. Ovviamente si tratta di un'apparizione teofanica del Messia nel Vecchio Testamento. E ele o abençoou. E lui gli ha benedetto. Que Jacó lutou com ele, Giacobbe ha combattuto con lui, dizendo: não te deixo enquanto não me abençoares. dicendo: non ti lascerò finché non mi benedirai. Os anjos do Senhor são reais. Gli angeli dell'Eterno sono reali. A Bíblia também fala em Juízes, capítulo de número 6, La Bibbia parla anche in Giudici, capitolo 6, outro episódio de Gideão. un altro episodio di Gideone. Gideão agora também
encontra o anjo do Senhor Gideone trova l'angelo del Signore e não sabia que era um anjo. e non sapeva che era un E ele angelo bate boca com o anjo. e parla con l'angelo. E o anjo diz assim em Juízes 6, 11 e 12. I versi 11 e 12 di Giudici 6. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abzerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Poi venne l'angelo del Signore e sedette sotto il terebinto di Ofra, che apparteneva a Joás e a Biesrita. E Gideone, figlio di Joás, trebbiava il grano nella strettoia per nasconderlo ai midianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: il Signore è con te, uomo forte e valoroso. Nós vemos aqui também uma missão específica, o anjo do Senhor aparecendo corporeamente a Gideão. Vediamo che l'angelo dell'Eterno apparve fisicamente a Gideone. Evidentemente que todas as vezes que nós vemos a aparição dos anjos do Senhor, È evidente che ogni volta che vediamo l'apparizione degli angeli del Signore são para missões específicas, sono con delle missioni specifiche, são para livramentos específicos, sono per delle liberazioni specifiche, são para mudança de estações espirituais. è per il cambiamento di stagione spirituale. Mas os anjos de Deus são reais Ma gli angeli del Signore sono reali e nós não estamos só. e noi non siamo da soli. E ainda quero lhe levar a Atos capítulo 12. Vogliamo tornare in Atti capitolo 12. No capítulo 12, versículos 5 a 10, Nel capitolo 12 dal 5 al 10. está escrito assim: e Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para comparecer nesta mesma noite, estando Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta o guardava a prisão, eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu numa luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse mais: lança nas costas a tua capa e segue-me. E saído seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Aleluia. Senhoras e senhores, Cari fratelli, nós vemos aqui uma ação poderosa. vediamo qui un'azione potente. Herodes estava para matar Pedro. Erode stava per uccidere Pietro. E o plano do Senhor para a sua igreja ainda não estava fundamentado. Ma il piano del Signore per la Chiesa Porque non era ancora Pedro fondamentato. foi uma figura fundamental para o desenvolvimento do plano de Deus em Jerusalém. Pietro è stata una figura fondamentale per il piano di Dio per la sua Chiesa in Gerusalemme. E a igreja insistia e orava. E la Chiesa insisteva e pregava. E quando a igreja incomoda os céus, E quando la Chiesa disturba il cielo, os céus se abrem a favor do seu povo. il cielo si apre a favore del suo popolo. Quando nós mandamos oração para cima, Quando mandiamo le nostre preghiere in su,
oração de resultado da oração de cima vem para baixo e toca na terra. Risultato della preghiera di cima viene sulla terra. Não me diga que você está só nesta noite. Non dirmi che sei da solo in questa notte. Não me Sera. digas que a Assembleia de Deus de Torino está só nesta noite. Non dirmi che la Chiesa Assemblea di Dio è da sola in questa Porque sera. o anjo do Senhor está com o seu servo nesta missão aqui na Perché Itália. l'angelo dell'Eterno è con suo servo in questa missione. O anjo do Senhor saiu do Rio de Janeiro, entrou no avião com a família Ramos de Almeida L'angelo dell'Eterno è entrato sull'aereo con la e famiglia. está caminhando para Ramos de 19 Almeida. anos que está nesse lugar. Sta camminando adesso per 19 anni in questo paese. O anjo do Senhor tem guardado os céus atmosféricos de Torino. L'angelo dell'Eterno sta prendendo cura dei cieli di Torino. E a igreja está marchando triunfantemente aqui. E la Chiesa marcia trionfando qui. E nesta noite In questa sera eu vim te dizer no nome de Jesus sono venuto a dirti nel nome di que Gesù. 2023 2023 teremos a presença dos anjos do Senhor marchando na nossa frente. avremo la presenza degli angeli davanti a noi E marciando. não vai ter capeta que possa impedir a obra de Deus. E non ci saranno dei demoni per impedire l'opera di Dio. E não tem dardos inflamados do maligno Non ci sono le frecce infiocchiate del maligno que possa entrar no nosso caminho. che possa entrare nella nostra Porque strada. maior é o que está conosco. Perché più grande è colui che è in noi. Além de que o maior está conosco, Oltre a avere il più grande con noi, Eliseu disse para Geazi: Eliseo ha detto a Geazi: mais são os que estão conosco. più sono coloro che sono con noi. E ele orou e abriu Deus os olhos de Geazi. E lui ha pregato, gli occhi di Geazi è stato aperto. E havia carros e cavalos de fogo. E c'erano dei carri e cavalli di fuoco. E ao redor do profeta tinha uma comitiva de guarda-costa dos céus. E attorno al profeta c'era delle guardie del cielo. Teus olhos, como o de Geazi, não conseguem ver. E i tuoi occhi come quello di Geazi magari non riesci a vedere. Mas os teus olhos, como o de Eliseu, Mas- você consegue ver. Gli occhi come quello di Eliseo tu riuscirai a vedere. Olhe para alguém e diga: você não está só. Guarda qualcuno e dice tu non sei da solo. Diga para uma outra pessoa que você não falou: você não está só. Dì a tuo vicino tu non sei da solo. Aleluia! 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 Nós não estamos sós. Noi non siamo da soli. Os anjos de Deus estão conosco, irmãos. Gli angeli dell'Eterno sono con E noi. ainda temos uma .50 metralhadora nas mãos, Abbiamo una mitra in mano, que é o nome poderoso de Jesus. che è il nome potente di Gesù. O nome que está acima de todos os nomes. Questo nome che è sopra ogni nome. O nome que abre portas. Il nome che apre porte. O nome que é a senha e o cartão que abre os tesouros do céu. Il nome che è il codice per aprire i tesori del Quantos cielo. podem levantar as mãos e glorificar o Senhor pelo Quanti menos por um possono minuto? glorificare il Signore almeno per un minuto. Oh, glórias! Alleluia. Oh, glórias! Oh, glórias! Oh, glórias! Agora os céus trabalham testando muitas das vezes. Il cielo lavora anche facendo delle prove E faz teste da nossa generosidade. e prova la nostra generosità. Deixe-me te contar uma experiência. Ti vorrei contare un'esperienza. Eu morava num beco. Beco é um bequinho. Abitavo in una via molto stretta. E via não seria muito via estreita. É via estreita mesmo? Sì, É uma biboca em português. Meu É. povo aí sabe o que é biboca. è una via molto E tinha stretta. 14 casas, 14 barracos agarrados assim na muralha de uma fábrica. In quella via stretta c'erano delle baracche. Eu clamava ao lì, Todo-Poderoso. e io clamavo al Signore. Eu fiz uma campanha, irmãos, de 7 dias. Ho fatto un proposito di 7 giorni
confesso que eu não lembro se foi 7 ou 21 dias. Vi confesso che non mi ricordo se è stato 7 Mas o foi uma 21. campanha grande. Ma è stato un proposito molto Falei grande. 7, 21 é resistência de Daniel. Acho que foi 21, não lembro bem. 21 sicuramente. E no último dia nós fomos pro quintal, eu e um rapaz chamado Val. E nell'ultimo giorno siamo andati lì nel cortile con un fratello. E esse irmão, o Val, hoje está na França, ele mora na França. Questo fratello oggi vive qui in Francia. Espero que um dia ele possa vir aqui e testemunhar isso. E clamamos a Deus. Spero che un giorno possa venire qui e testimoniare Clamamos questo. no quintal e oramos forte, dizendo: Deus, muda a nossa história. Abbiamo pregato lì nel cortile chiedendo al Signore di cambiare la nostra E storia. as portas se abriram um pouquinho para mim. E le porte si sono aperte per E me. como mesmo orando naquele barraco, o bendito barraco ainda era alugado. E anche abitando in quella baracca era ancora in affitto. E pense, e caro de pagar. E era difficile pagare. Muitos ratos haviam lá. Era pieno di topi. Eram ratos. E os ratos estão em altas no Brasil. C'erano dei topi. In Brasile E adesso havia muitos ratos empoderados, ratos grandes. vediamo dei topi proprio in cima E a adesso. esposa tinha muito medo de rato, inclusive E la moglie aveva tanta Io paura anche. dei topi, anche io confesso. aqui. E oramos, e Deus, naquela noite, Abbiamo pregato Dio in quella sera, aceitou o sacrifício do meu coração. ha accettato il mio Aqueles sacrificio 21 dias. in quelli 21 giorni. Deus é um Deus de propósito, irmãos. Dio è un Dio di proposito. Deus gosta de propósito, de fé. Al Signore piace i propositi di E nós fede. fizemos 21 dias. Eu lembro, foi 21 dias. Abbiamo fatto 21 giorni. Mais de 10 anos que eu não conto isso. È più di 10 anni che io non Uns racconto 15 anos que eu não questo. conto esse testemunho. 15 anni circa. E aí clamamos ao Senhor e sentimos a bênção. Abbiamo pregato al Signore, abbiamo sentito la benedizione. E eu tinha arrumado um trabalho. E io avevo trovato un lavoro. E lá no Brasil, geralmente, quando a gente mora de aluguel, E in Brasile, Là. quando uno abita in affitto lì, que o seu trabalho não é certo, che non hai un lavoro fisso, e a gente recebe o dinheiro, riceviamo i soldi, o que a gente faz? A gente compra o grosso, com muita compra grossa. cosa facciamo? Prendiamo un po' di spesa grossa, Tipo arroz, feijão, esse básico a gente compra em abundância. tipo riso, fagioli, prendiamo tanto, Porque se ficarmos desempregados, così magari si manca il lavoro, aquela comida segura a gente por um mês. quello cibo abbiamo per un po' di mese. Então você pode comprar, você pode gastar 10 quilos de arroz por mês. Allora puoi mangiare 10 kg di riso al mese. Eu comprava 20, 25 quilos de arroz. Io prendevo 25 di riso, Sempre 25 muita chili. abundância. Sempre con abbondanza. E aí eu comecei a dar uma prosperadazinha. Ho cominciato a prosperare un po'. E eu comprava geralmente, eu sempre gostei de comprar, né? Nesse formato aqui. E Eu comprava um frango, Mi piaceva sempre fare spesa pollo, peixe, prendevo del pesce, linguiça, salsiccia, carne com osso, carne con ossa, carne sem osso, senza ossa, carne de primeira, la carne di prima scelta, carne de segunda carne di seconda e scelta tudo no congelador. e tutto nel E a nel gente ia freezer. administrando. E noi amministravamo. E mais uma carne seca da minha terra, que se estivesse brabo, E a più carne una- seca você come um mês. E Só più pela- una carne secca che possiamo salgadinha? tenere a casa più di un mese. É salgadinha, o pessoal aí sabe como é que é. È bella salata. Fritinha, por cima, você vai comendo, vai comendo. E eu tinha essa mania. Io avevo questo vizio. E lá em casa tinha um grupo de irmãos, uns E a amigos, casa c'era un gruppo di fratelli, que amici, só me visitava che mi visitavano soltanto 11h59. un minuto per mezzogiorno. Homem de Deus! Uomo di Dio, Deus mandou vir aqui. Dio mi ha mandato venire qui. Como é que é? Cosa? Só na hora da comida. Soltanto nel momento del pranzo. E eu tava dando uma melhoradazinha, sabe? Io cominciavo a cambiare un po'. E comecei a comprar umas alcátaras, Ho cominciato a prendere delle uns carni belle, contrafilés. carne di prima scelta. Aí eu comecei a dar um tempozinho, meio-dia e um pouco, Allora ho cominciato a aspettare un po' prima di... para ver se eles estavam chegando.
per vedere se arrivava qualcuno. Se não estava chegando, Se non arrivava eu nessuno, pegava alcatra, prendevo quella carne di prima pegava o scelta, contrafilé, la carne buona, mais macia. Porque não dava para sustentar todo dia o povo lá querendo comer carne de primeira. perché non potevo dare da mangiare carne di prima scelta Uma vez tutti i tudo giorni. bem, duas vezes tudo Una bem, volta va bene, due, três é demais. 3 volte è già troppo. É o ditado lá no Brasil: um é bom, dois é bom, três é demais. In Brasile dice uno va bene, 2 anche, ma 3 è un po' troppo. E aí eu comecei a empurrar carne de segunda na rapaziada. Ho cominciato a servire la carne di seconda scelta E aquilo mexeu também com os céus. e quello ha toccato anche su nel cielo. Já era uma benção, né? Melhor ter a carne de segunda, porque eu vou comer também a carne de segunda. Qual é o Era problema? meglio mangiare la carne anche se non era di prima Mas scelta, eu ficava na butuca. ma io ero lì attento. E um dia, num giorno- domingo, Una domenica já era mais ou menos umas 3 da tarde. era più o meno alle 15 Tinha del acabado de pomeriggio. fechar aquela campanha. Avevo appena finito il proposito. E aí as mulheres, E allora le donne, quando elas terminam a louça do bendito domingo, que é a maior da casa do Brasil, é o domingo. quando avevano appena finito di lavare i piatti, A comida do domingo é a mais top do Brasil, sim ou não? il cibo di domenica in Brasile era Tem migliore. refrigerante, C'è anche da bere, tem maionese, c'è la maionese, tem salada. c'è una bella A insalata. de domingo Quella di é domenica mais poderosa. è più A buona. louça é maior. E quindi Quando sporchiamo as di irmãs più. terminam de limpar tudo, E quando le sorelle finiscono di mettere a posto la e se cucina, ela for daquelas que até a última gota da torneira ela passa o paninho para não pingar, e se lei è quella un po' pignola che non può vedere un goccio d'acqua che deve não asciugare, me suje essa pia novamente. e dice ancora, non sporcate il lavabo, il lavandino. Lá em casa era assim. In casa era così. Quando me deu a vontade de ir do lado de fora, È venuto voglia di andare fuori 3 e pouca da tarde, alle 15 del pomeriggio. eu vou do lado de fora, dou uma olhada, não lembro o que foi. Vado lì a vedere, Aí eu encontro um negão io vedo un uomo alto, scuro, e um menino. e un bambino. E ele disse: ô varão, homem de Deus, E lui mi ha detto, guarda, uomo di Dio, onde tem uma padaria aqui para eu fazer um lanche? dove c'è una panetteria per mangiare qualcosa. Eu disse: ali, ó. Ho detto, vai là che la trovi. Aí ele foi e disse: não, essa padaria tá fechada. E è andato, ma era chiuso il panettiere. Eu nunca vi aqueles irmãos. Io non mi avevo mai visto. Eu disse: então, aqui tem a birosca ali da dona Marieta. Guarda, lì c'è un piccolo bar, vai lì perché è aperto. Ele disse: a tela da dona Marieta tá fechada. E lui ha detto, ma anche lì è chiuso. Eu falei: ali tem um lugar ali chamado sindicato, onde tem os cacaceiros. Ali serve um pé de galinha, um pescoço. Ho detto, vai più giù perché troverai qualcosa. Tem uma fofura. C'è sempre qualcosa da mangiare lì. Lá tá aberto. Ele disse: rapaz, Sicuramente è aperto lì. eu até fui lá. Tá E lui mi ha fechado detto, sono também. andato, ma è chiuso anche. Aí me deu um arrepio assim, sabe? Allora mi è venuto un po' la pelle d'oca. Eu olhei. Eu disse: mas você tá fazendo o quê? Ele disse: eu tô cuidando, eu tô abrindo uma obra aqui dessa região. Ho detto, cosa fai qui? Lui mi ha risposto, sto aprendo un'opera in questa regione. Falei: então vem cá. Allora vieni. Andas cá, pá, como diz o. Andas cá. E ele veio na minha direção. Ele, Vieni o garoto. qui, lui è venuto da me. Eu entrei com ele no beco Sono entrato nel tempio e estamos indo lá. e stiamo andando. E o Senhor falou assim: Il Signore mi ha detto, dá o de melhor a eles. servigli il migliore. E eu falei pro Senhor: então vai lá e fala lá com a minha mulher, Senhor. Ho que detto, eu vou Signore, vai atrás, o lì, Senhor vai di na a mia frente. moglie. O Senhor vai na frente, eu vou atrás. Tu vai davanti, io vado dietro. E o Senhor falou: seja homem, vai O na Senhor frente me ha que, detto, que sia eu vou, uomo, vai eu vou davanti. protegendo atrás. Io vado dietro a proteggerti. E eu cheguei lá e disse: amor, Ho detto, amore, Deus mandou
Dá comida para esses homens aqui. Il Signore mi ha detto di dare da mangiare a questi uomini. Ela olhou e correu para a cozinha, E lei mi ha guardato e è andata in cucina sem reclamar. senza Eu lamentarsi. quase me benzi. Stavo per fare il segno della Eu sou croce. aquele homem inútil, o inútil, traste ruim, que nada faz na cozinha, nada fazia, Pensate quell'uomo che prima non faceva nulla in cucina, e acha que a mulher é a escrava dele, a che serva. pensa che la moglie è la schiava, la serva. E eu fui para a cozinha também. Sono andato anche io in cucina. E eu meti a mão nos bifão de alcatra. Io ho preso delle belle bistecche. Ela olhou para mim e disse: E lei mi ha guardato e ha "Ei, detto: Deus exaltou o vaso. Il Signore è esaltato, Meu uomo. Deus! Eu Dio disse: mio. aqui é o do bom, é o do bom. Ho detto questo è il migliore. Aí tinha não sei se o pessoal do Brasil aí lembra, um tal de um quisuco, lembra? Tinha o tangue, que é o de gente mais ou menos com dinheiro. E lì E c'era o- un e succo di frutta finta. Um satanazinho pequenininho assim, chamado quisuco. C'era un succo che si chiamava Um pozinho que faz 50 litros. È una polvere non originale, artificiale. Eu passei a mão assim por perto dele, o seu disse: epa! Ho passato la mano vicino a quella busta di Passei a quello mão por cima do succo. tangue e o Senhor disse: epa! Aí eu lembrei que minha sogra tinha me dado umas mangas. Eu fui lá nas mangas, Mi e sono peguei as ricordato che mangas mia suocera mi aveva e regalato dei comecei a botar no mango liquidificador e ho cominciato para a fazer fare um suco. un bello succo. E o pai falou para mim: suco grosso. Il padre mi ha detto fai proprio O tal do buono, pobre adora de fazer suco fino, irmão. lascia un po' di polpa, non diluirlo. E aí peguei a salada e preparei, lavei. Homem é besta para fazer as coisas, né? Peguei a salada, fiz assim, uma por cima da outra, bonitinha, assim, fiz Ho aquela preso l'insalata, l'ho carreirinha, pulita bene, botei o tomatinho, ho tagliato il botei pomodoro, por ciminha, peguei a maionese, que era ho domingo, preso la maionese perché botei era no meio e domenica, fiz um prato. Que ho coisa messo in linda mezzo, ho ficou. fatto un bello piatto. Azeite na casa de pobre brasileiro. Olio nella casa, olio di oliva nella casa del povero brasiliano. O buraco não passa nem uma agulha. Il buco non entra neanche un lago. Tu aperta, mas a bicha só pinga. È soltanto un Eu- piccolo goccio. Eu peguei a faca, azeite é caro lá, sabe? É quase R$50, vai. Quase 50 Aí eu reais peguei a la faca e bottiglia. pá no buraco. Ho preso un coltello e ho A mulher olhou e allargato il disse: buco. E la moglie mi ha guardato e ha detto: ma e eu taquei azeite abundante. ho riempito di olio. Alguma coisa dentro de mim estava falando, faz. E qualcosa diceva dentro Faz. di me: fai. E eu peguei, irmãos, pastor Marcos, diante do Espírito Santo, que eu tô lhe Pastore, ho contando. preso dinanzi allo Spirito Santo dico Aquele questo. barraco, tudo que tinha naquele barraco ali, eu achei na rua praticamente. Tutto quello che avevo in quella casa era trovato O in mezzo alla único strada. sofá com a pedra de paralelepípedo no pé. La poltrona con una pietra sotto che li teneva. Uma mesinha de centro. Un tavolo di centro. E dentro do quarto não tinha nem cama, não tinha guarda-roupa, era um pano grosso no chão. Nella camera da letto non c'era il guardaroba, Di niente, caixa di c'era un papelone. telo per terra. E ali eu botei aquela comida, eles comeram. Io ho messo quello cibo, loro hanno mangiato, Lamberam tudo, comeram tudo. hanno E mangiato eu olhava eles tutto. comendo com gosto. Io guardavo Só loro mi che dava vontade di mangiavano. chorar. Mentre loro Só me mangiavano dava mi vontade de veniva da chorar. E piangere. depois ficaram em pé, um olhou pro outro Poi si sono alzati, hanno e guardato disse: una a all'altra e ha detto: bênção foi la concedida. benedizione è stata concessa. E eles, calma aí, você não viu nada. E eles olharam e disseram: a bênção foi concedida. Mi hanno guardato e hanno detto: la benedizione è stata liberata. Vamos falar com o pai. E a oração dele foi a mais diferente que eu já vi em toda a minha vida. E la loro preghiera è stata così E eu conheço diversa. aquela maneira de orar. Io conosco E quello ele modo di disse: pregare. a partir de hoje haja. Lui ha detto: da A partir de oggi hoje haja bênção. abbia Haja benedizione, alegria. gioia, Haja luz. luce, Haja. abbia, Haja. sia, E eu só sia. dava vontade de chorar. E io mi veniva da E haja. piangere. E haja. Che ci sia. Quando eles vão saindo, sim, assim, me despedir de mim.
Mentre loro Eu disse, uscivano espera, senza salutare, hanno espera. detto aspetta. Espera! Aspettate. Fui lá na caixa e lembrei que eu guardava o dinheiro da minha passagem. Sono andato in un cassettino, Separava todos os dinheirinhos de cada passagem dos ônibus. avevo i soldi per i pullman in E eu fui lá settimana. e peguei mais ou menos, na época, uns 20 e poucos reais. Ho preso più o meno 20 E reais. disse, por favor, leve esse dinheiro. E ho detto per piacere portate questo E ele pegou soldi. aquele dinheiro nas mãos. E hanno preso quello Como soldi. eu achei que ele era um pastor que estava abrindo uma igreja por aí perto, ele estava cheio de tinta, estava com alguma E io tinta, pensavo che era un pastore che camisa stava aprendo rasgada. una chiesa lì perché aveva i vestiti E sporchi eu di morava no vernice. último, olha irmão, o beco era nessa dimensão aqui, até o banheiro lá. Morava no último barraco. Io abitavo nell'ultima baracca E di eu disse quella para ele, espera que eu vou pegar uma strada. camisa para você tocar. E ele já tinha feito a curva no meu portão, no último barraco. Ho E ainda detto, tinha, aspetta. tinha essa distância para ele andar, para sair para rua. Ma lui aveva già, era messo alla strada E eu fui na praticamente. caixa, peguei uma camisa rápido, Ho preso una rápido, maglietta fração de segundo. subito. Quando eu olho, Quando io guardo, cadê os homens? dove sono quegli uomini? Eu desesperei e começava a chorar. Io mi E eu sono bati em cada barraco. disperato. Seu fulano de tal, seu louro, ô, dona Linda, a senhora viu que os homens entraram Io aqui? cercavo dai Não vicini tinha se como, não avevano tinha visto. como entrar lá no portão. Era impossibile entrare lì. Eu não lembro se eu tinha botado o cadeado no portão. Non mi ricordo di aver E messo eu il me lucchetto arrepiava e nel chorava. portone. E a dona Linda disse: a dona Linda é uma macumbeira. E ela C'era estava uma sentada, estregona ela ali. estava sentada na escadinha. Que Era seduta além de nella ser um beco, scala. além de ser um beco, era descido. E aquilo Oltre a essere una alagava. via stretta era in discesa. E ela disse: vocês são tudo doido, vocês crentes são tudo doido, quem passou ninguém aqui? E eu Diceva, chorava, questi chorava, credenti sono chorava e pazzi, falava em non è línguas venuto estranhas. nessuno qua. Nunca mais eu Io encontrei aqueles piangevo, homens. mai Mas più ho 6 visto meses quegli depois, uomini. Ma 6 mesi dopo, 6 meses depois, 6 mesi eu dopo, estava em tudo quanto é canal de televisão, io ero in tutti dando i canali testemunho, di TV, pregando, testimoniando, pregando, falando de Deus. parlando di O Dio. missionário R.R. Il Soares, missionario R.R. Soares da Igreja da Graça, ligou para mim. della Chiesa della E eu Grazia mi ha desliguei na chiamato. cara dele pensando que era um trote. E io ho chiuso pensando che si trattava di un scherzo. E aí o irmão dele, Adilson Soares, ligou para mim Ma il suo fratello mi ha chiamato e disse: doutor Adelso Freitas disse que o senhor tem um testemunho e ha e detto: ho queremos lhe saputo che convidar hai una buona para testimonianza. dar o testemunho na revista da Graça. Vogliamo invitarti per De testimoniare da repente meu noi. rosto estava nas capas da revista do R.R. E Soares dopo no qualche Brasil e no tempo mundo inteiro. il mio volto era nelle riviste lì di quella chiesa. Escrevi ali em 30 dias o primeiro livro, De Onde Me Virá o Socorro. Ho scritto in 30 giorni il primo libro da dove mi arriva l'aiuto. Em menos de 8 meses eu estava morando, sabe aonde? In meno di 8 mesi, sai dove abitavo? Na rua Piauí, ali no centro, In una via principale in centro. num apartamento próprio que Deus nos deu ali naquela rua. In un appartamento proprio che Sabe Dio mi ha por quê? dato lì. Sai Porque perché? o anjo do Senhor visitou a nossa casa. Perché l'angelo dell'Eterno ha visitato la nostra casa. E daquele apartamento, sabe onde eu fui E morar? da quell'appartamento sai dove sono andato a abitare? Aqui na Suíça morei por 6 anos. In Svizzera sono stato 6 E a anni. nossa vida nunca mais foi a E mesma. la nostra vita non è mai stata la A stessa. nossa vida nunca mais foi a mesma. Non è mai stata la stessa. Porque os anjos de Deus existem. Perché gli angeli di Dio esistono. E eles são a serviço de E Deus loro sono a servizio di Dio para nos proteger per e proteggerti para nos testar. e per provarti. Mudou a nossa história para sempre. La nostra storia è stata cambiata per Agora me sempre. pergunta, irmãos, Chiedetemi, fratelli, se eu não tivesse se io non avessi passado naquele teste, stato promosso in quella prova, se eu tivesse rejeitado de dar os meus 5 pães e meus 2 peixinhos a Jesus, se io mi fossi rifiutato di dare i 5 pani e 2 pesci a Gesù e se eu dissesse isso aqui é muito para ele, e avessi detto questo è troppo per lui, e se eu dissesse esse dízimo é muito alto para a igreja, se io avessi detto questa decima è alta per la Chiesa, se eu dissesse, eu tô cansado de dar o meu melhor, se io dicessi sono stanco di offrire il meglio, Jesus disse: tive fome e não me deste de comer.
Gesù ha detto: ho avuto fame e non mi avete dato da Tive mangiare. sede e não me deste de comer. Ho avuto sete e nessuno mi ha fatto bere. Muitos hospedaram anjos em suas casas e não souberam que eram anjos. Tanti hanno ospitati degli angeli senza sapere che erano degli angeli. Quem já viu isso na Bíblia? Está na Chi ha già Bíblia. visto questo nella Bibbia? Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Questa è la parola di Dio per te in O questa sera. reino dos céus é real. Il regno del cielo è reale. Deus é real. Dio è reale. Os anjos são reais. Gli angeli sono A reali. nossa fé é real. La nostra fede è E o reale. Espírito Santo está falando contigo, sou eu que comando. E lo Spirito Santo sta parlando con te. Oh, glória! Será que tem alguma visitação que você não foi aprovado? Sarà che c'è stato qualche visitazione che tu non sei stato promosso? Porque você achou que era qualquer pessoa. Perché tu hai pensato che si trattasse di qualunque persona. E era Deus te visitando. Ma era Dio ti visitando. Era Deus te telefonando. Era Dio che ti chiamava. Era Deus te chamando. Era Dio che ti chiamava. Hoje eu tô andando com o pastor direto. Oggi io sto camminando con il E pastore de vez em quando eu vejo ele ligando para alguém. e ogni tanto vedo che lui chiama qualcuno. Temos que fazer a obra lá. Dobbiamo fare l'opera lì. Precisamos ajeitar lá o container. Dobbiamo mettere a posto il container. Precisamos limpar lá não sei o quê. Dobbiamo pulire tale cosa. E alguém sempre diz, realmente está ocupado. E qualcuno dice veramente è occupato Estou no trabalho. col lavoro. Não estou mais em casa. Non sono sul lavoro, Non sto non sono assim. più a casa, sono qui. E às vezes eu fico tão arrepiado do lado dele. E a volte mi viene la pelle d'oca a Que fianco eu a lui. sinto Deus na sua boca testando corações, pastor. Perché vedo Dio che li prova. E não escuto ninguém de volta dizer, pastor, eu não posso agora, mas se puder sábado eu faço, se puder domingo eu faço, E nel se puder de culto, noite eu faço. Nessuno viene a dire se non faccio oggi, faccio nel prossimo culto. Qual dia que nós podemos fazer? Cosa possiamo fare? É só negativa. É só negativa. È soltanto negativa. É só negativa. Negatività. Pastor, tem uma palavra de solução. Il Signore ha una parola di soluzione. Mas é Deus pela boca do anjo da igreja, È Dio tramite l'angelo della chiesa, testando aquele irmão, provando quello fratello, para ver se ele pode subir de nível, per vedere se riesce a salire il livello, para ver se ele pode subir de patamar, per vedere se riesce a salire un po' di più, se ele pode entrar numa dimensão espiritual mais poderosa. si può entrare in una dimensione spirituale più potente. Apresente-se. Appresentati. Desculpa, pastor. Scusami pastore, Eu sou profeta. sono profeta. Eu finjo que não estou vendo, mas estou vendo. Estou recebendo de Deus. Sto ricevendo da Dio. E Deus diz para mim: sou eu. Dio ha detto sono io, Porque nós somos anjos de Deus na igreja. perché noi siamo angeli di Dio nella chiesa. Deus pode mandar um anjo, Dio può mandare un angelo, mas Deus pode mandar o anjo da igreja fazer o ma può contato. mandare anche l'angelo della chiesa Só a para fare escutar a predisposição. soltanto per sentire la Non posso disposizione. oggi. Non posso Mas oggi, amanhã eu posso. ma domani De sì, madrugada eu posso. questa notte sì, Depois do trabalho eu posso. dopo del lavoro Se sì, puder, tal hora eu posso. tale ora posso. Chama mais um pastor. Chiama un altro pastore. Eu dou um jeito. Io mi Minha troverò folga é un tal modo. dia. Tem que ter uma Sono libero predisposição. tale giorno, bisogna essere disponibile. Deus não levanta qualquer um. Dio non sceglie Deus não qualunque. exalta qualquer um. Dio non esalta qualunque. Deus não muda a vida de qualquer um. Dio non cambia la vita di E qualunque. este ano de 2023 Quest'anno di 2023 é ano de manifestação da glória de Deus è na l'anno di Torino. manifestazione della gloria di Dio qui a É Torino. ano de manifestação da glória de Deus no nosso ministério. È l'anno della manifestazione della gloria di Dio in questo É ministero. ano que nós vamos ver os céus È l'anno che vedremo in cielo, na terra. sulla terra. E você que está em casa aí, E tu che sei a casa, essa palavra é para você. questa parola è per te. Essa palavra é para você, Questa coração parola duro. è per te, uomo, donna duro di cuore. Você cujo Senhor é o teu dinheiro. Tu nel quale il Signore è il tuo soldi.
isso você não consegue ser fiel. È per questo che non riesci a essere fedele. Mete o pé nessa live que vai complicar para você. Svegliati, perché se no complicherà per te. Deus está te dizendo: Dio sta dicendo: eu posso contar com o teu tempo. posso? Eu posso contar com o teu tempo. Posso contare con il tuo tempo? Posso contar com a tua vida. Con la tua vita? Posso contar com o teu dinheiro. Posso contare con i tuoi soldi? Posso contar com a minha unção que está sobre ti. Posso contare con la mia unzione che è su di te? Temine flassi giore calamaraga tebria. Urio che levassi giora malaga. Urio mandala bashuri mi canda la mahas. Ore mi coma nakai. Os céus estão de olho em nós. I cieli sono con gli occhi verso di Deus noi. está de olho em nós. Il Signore ti sta guardando. E Ele visitou na nossa casa. E Lui visita la nostra casa. Nunca mais a nossa vida foi a mesma. Mai più la mia casa, la mia vita è E stata la Deus stessa. nos abençoou nesta terra dos viventes. Dio mi ha benedetto nella terra dei viventi. Nos honrou sobremaneira. Ci ha onorato sopremaniera. E hoje eu estou aqui em efeito daquela visitação ainda. Oggi sono qui in effetto di quella visita. Porque foi depois daquela visitação que eu conheci o Senhor. È stato dopo quella visita che ho conosciuto il pastore Marco. Depois daquela visitação que Dopo a quella doença que estava no visitazione. meu pescoço para a morte saiu. Che la malattia che avevo nel cuore è andato via. Aleluia! Quando Deus te visita é para te dar vida longa. Quando Dio ti visita É para te dar vida è longa. per darti una vita lunga. É para te colocar no outro patamar, no outro nível. È per farti salire di livello. Só se você pode se colocar de pé, Sarà coloque-se che de tu puoi pé. alzarsi in piedi in questo Você- momento? Vire para alguém e diga: você é um filho amado do Senhor. Gira e dia a qualcuno: tu sei un figlio amato del Você é um filho Signore. querido do Senhor. Tu sei un figlio caro del E o Signore. Senhor não desiste de você. Il Signore non desiste Ele di vai na te. sua casa. Lui va in casa Ele tua, vai no seu lar. va nella tua Ele vai no casa, seu trabalho. va nel tuo Ele não lavoro. desiste de Lui você. non desiste di Que te. possamos ser aprovados. Che possiamo essere approvati. Aleluia! Existem cultos que são testes de Deus. E ci sono dei culti che sono un test e prova del Signore. É Deus na terra. È Dio nella terra. E eu queria que você orasse comigo Vorrei che tu pregassi insieme a me nesta noite, dizendo: Senhor, in questa sera, dicendo al que Signore: os teus anjos acampam ao meu redor. i tuoi angeli sono attorno a me, Que os teus anjos estejam comigo. che i tuoi angeli siano con Me me. ajuda a ser aprovado. Aiutami ad essere Que eu não approvato. posso ter dificuldade Io non posso avere difficoltà de fazer a tua obra, in fare la tua opera, de dar minha vida pela tua obra, di dare la mia vita per la de tua cuidar da opera, tua casa, di venire nella tua de casa, trabalhar na sua casa, di lavorare nella tua de casa, ouvir a voz do anjo do Senhor que está nesta casa. di sentire la voce dell'angelo del Signore che è qui, Que eu não possa ter dificuldade de ser dizimista che io non possa avere difficoltà di essere un e decimista, nem ofertante neanche un offertante, e nem aquele que está pronto para a tua obra. e neanche colui che è pronto per tua opera. Tudo que eu tenho é teu, Senhor. Tutto quello che ho è tuo, Tudo que eu Signore. tenho te pertence. Tutto quello che ho ti appartiene. Pode mandar mais que eu cuido para ti, Senhor. Puoi mandare di più che io prenderò cura per Pode te. mandar em abundância que eu cuido para ti. Puoi mandare con abbondanza che io prendo cura per te. Orebahashikoma daragai. Turibikama dalabashuri andalamai. Clame a Deus nesta hora. Invoca il Signore in Clame a Deus quest'ora. nesta hora, Invoca igreja. il Signore, Chiesa. Clame a Deus nesta hora. Invoca il Signore. Porque em visão ou em sonho, Perché o in visione o in sogno ou em aparição pessoalmente, apparirà os personalmente. céus é presente na terra. Il cielo è presente sulla E o terra. Senhor vai trabalhar com você. Il Signore lavorerà con O te. Senhor vai ao supermercado com Il você. Signore va in supermercato con O te. Senhor veio para a igreja com Il você. Signore
Signore è venuto in chiesa con te. O Senhor passa frio com você. Il Signore affronta freddo con te. O Senhor conhece as tuas Il dores. Signore conosce i tuoi dolori. Ele que te guarda e ninguém te toca. È Lui che prende cura di te e nessuno ti può Quem toccare. pode adorar e glorificar? Chi può adorare e glorificare? Tu que mandará bacadaraba. Turimi comandará bacamandaraba. Rebalabaraba calabarabachai. Urianda labaracacheia. Receba essa palavra nesta noite em nome de Jesus. Riceve questa parola in questa sera nel Feche nome teus di olhos e põe a Gesù. mão no seu coração. Chiudi gli occhi, metti la mano sul cuore. Papai dos céus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque os teus anjos estão no nosso meio. Obrigado porque o Espírito Santo habita em nós. Obrigado, Santo Pai, que o nosso coração é teu, de fato é teu, não por reserva, não pela metade, mas é totalmente teu. E tudo que temos, ó Pai, são objetos emprestados. Somos mordomos daquilo que daquilo que é teu te pertence. E se quiseres, ó Pai, pode nos dar mais, nos abençoar mais. Quer credibilidade, quer nome entre os homens, quer tornar-se conhecido, seja o que for, tudo é para a glória do teu nome. Portas abertas, multidões, falar uma como tu falaste ao poço Jacó, não importa, tudo é para a glória do teu santo nome. O Riacoma Xeri Amanamahai. Senhor, converta o nosso coração, que a tua palavra nos toque, nos leve a esse nível de entrega, de fé, de perseverança, de comunhão, de intimidade, e que possamos olhar, meu Pai, os céus desta forma. E obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado por esta mensagem. Obrigado pelo teu filho que está aí agora em casa, chorando por esta palavra, chorando por esta mensagem. Meu Deus, ajuda-o, se aprovado, ajuda-o, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, porque ele é filho, ele é querido, ele é escolhido, ele é amado, no nome precioso de Jesus. E você diz amém. Diciamo insieme amen. Só se pode. Dá um abraço em alguém e diga: Se poi fai un abbraccio. e diga, dici, servo muito amado e querido, servo amato e o caro. Senhor é contigo. Il Signore è Servo con te. muito amado, Servo o amato. Senhor é contigo. Il Signore è con te. O Senhor está do teu lado. Il Signore Servo è con muito te. amado, o Senhor está Il contigo, Signore está è do con teu te, lado nessa servo obra. amato. Tu cheme paronde calabaraba. Alleluia. Uriandaramahai. Quem pode glorificar? Chi può glorificare? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Você tem coragem de aplaudir aí até tua mão dizer aleluia? Tem coragem? Podem sentar, irmãos. Potete accomodare, fratelli. Tomai o vosso assento.